Agora já vamos entrar ao vivo. Já estamos ao vivo. Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você, Nara? Cada vez melhor. E que dia é hoje, Suzana? É o primeiro dia da minha nova vida. E por que, Nara, hoje é o primeiro dia da nossa nova vida? Porque a cada dia, a cada nascer do sol, o Pai me oferece uma oportunidade de fazer diferente. Então, a cada dia, eu posso começar uma nova vida, e é isso que o Amor Exigente me lembra com essa pergunta. Que hoje eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem. Que maravilha! Isso aí, nossa, esse povo está muito bem afiado, né? Gente, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez. Infelizmente, nós estamos com uma janelinha faltando. Nossa amiga teve um probleminha, né, de internet, não pôde estar presente, mas nós vamos fazer tudo para conseguir representá-la. A Yaren sempre apresenta, então, todas as nossas mídias sociais, e eu vou estar falando para vocês que além aqui da nossa página no Facebook, nós temos o nosso perfil no Instagram, Amor Exigente Cedro, MS, e todas as lives que são transmitidas aqui, elas ficam gravadas na nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube, também Amor Exigente Cedro, MS. E vocês podem estar revendo, então, todas as nossas lives, que nós estamos já para completar um ano de lives, né? Um ano de pandemia trabalhando online, que nos trouxe muitos dissabores, mas nos trouxe também oportunidades maravilhosas, né? Para que a gente possa conhecer pessoas da nossa grande família de Amor Exigente. E hoje nós estamos com um tema que é do nosso sétimo princípio, que é a tomada de atitude. Porque quando a família chega a procurar o nosso grupo de apoio, ela vem em busca de soluções imediatas, né, que possam, então, aliviar as suas dores, seus medos, as suas culpas, todas as dificuldades que eles enfrentam, que a dependência química e o alcoolismo geram dentro da família. Porém, para se tomar uma atitude, isso não cai do céu, não acontece da noite para o dia. É um processo complexo, exige coragem e orientação e principalmente o apoio do grupo, né? Do que o grupo já fala, do nosso grupo de apoio. É sobre isso que nós vamos estar falando com a nossa convidada, não é, Suzana? A Suzana vai apresentá-la para nós. Boa noite, família Amor Exigente. Muito bom, gratidão ao nosso poder superior por estarmos mais uma vez aqui para aprendermos, porque temos muito a aprender. E hoje nós estamos recebendo a Nara Magalhães, que é coordenadora de Amor Exigente em Maceió, Alagoas. Lugar bonito, privilegiada você é. E ela, assim, ela diz que gosta muito de ser só apresentada como uma mãe de 4 filhos, mas ela é formada em Direito, Educação Física, tem formação a coaching e é estudante de Psicologia. E se você falar com ela assim, só como uma mãe de 4 filhos, né? Porque diz ela que é assim que quando ela entra numa sala, é uma sala de amor exigente, é apenas isso. Ela é mulher e mãe de 4 filhos. Prazer em tê-la aqui. Gostaria que você se apresentasse. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre o amor exigente, né? O amor exigente faz parte da minha vida já desde 2010. Eu entrei numa sala do amor exigente em abril de 2010 e nunca mais saí, né? Só fui alargando os meus passos, depois entrei como uma participante, depois fui trabalhando no voluntariado,
passei um tempo com os pais, depois eu passei para a coordenação do grupo de sobriedade. A gente está só com os grupos online, mas acho que já tem uns 5 anos que eu estou com a sobriedade. E continuo, né, com a proposta do Amor Exigente para a minha vida, com essa proposta de mudança e de ser cada vez melhor. Eu acho que essa, essa proposta casou muito com os meus anseios, né? Ela veio ao encontro de uma coisa que eu já buscava. E o Amor Exigente só foi me dizer, é possível, né? Você pode ser cada vez melhor, sem a exigência de ser rápido, sem a exigência de um modelo pronto, dentro das minhas possibilidades, dentro das metas que eu estabeleço, com o meu ritmo, e isso foi muito confortante e foi muito feliz descobrir isso. Que bom, né? Como que o amor exigente chega, né, para nós, para cada um, na nossa vida, e que mudança que acontece na nossa vida. A gente, quando começa a participar das reuniões de amor exigente, e quando você que está aí nos ouvindo e ser perseverante, vocês vão ver que coisa maravilhosa que é para a nossa vida, não é só aqui com o nosso desafio, não, é na nossa vida em todos os momentos. Ô, Nara, eu gostaria de perguntar para você, né, identificar as nossas prioridades é criar metas. São o primeiro passo para tomar uma atitude. O Amor Exigente, eu acho uma coisa muito interessante, que ele tem os 12 princípios, né, onde a gente estuda um princípio, se aprofunda em cada um deles a cada mês. Não existe uma obrigação de que você entre no primeiro princípio, no primeiro mês, você pode entrar a qualquer tempo, e a qualquer tempo que você entrar, você vai entender o que o amor exigente está dizendo, porque ele é muito simples, mas ao mesmo tempo existe uma metodologia por trás, existe um pensamento. Então, os 6 primeiros princípios, eles servem para que eu observe, que eu me identifique, eu identifique a minha família, eu identifique como é que essa família efetivamente está, quais são os meus valores, quais são os valores da família, quais são os valores dos meus filhos, como é que estão as questões das regras, os comportamentos, que é o do 6º princípio. E a partir desse fechamento dos comportamentos e da identificação, como você colocou, e aí eu identifico quais os comportamentos que eu quero manter, quais os comportamentos que precisam ser modificados, porque eles não fazem bem para a minha família, ou não fazem bem para mim, ou não fazem bem para todo esse conjunto que mora sob esse meu teto. Então, a partir do momento que eu identifico esses comportamentos, eu posso tomar uma atitude. Então, é muito importante realmente que eu tenha essa identificação para, a partir daí, eu poder estabelecer as metas, e a partir dessas metas eu estabelecer quais os comportamentos que eu vou modificar e quais as tomadas de atitude precisarão ser feitas com relação àquilo especificamente. Então, não dá para mudar uma coisa que eu desconheço. Se eu não sei que aquilo é um problema, não tenho essa noção, como é que eu vou mudar? Aquilo não existe no meu mundo. Se eu não percebo que a desorganização do quarto, que aquilo é um problema, eu nem tomei essa consciência, como é que eu vou querer mudar isso? Então, realmente, eu preciso identificar o que é que está incomodando, o que é que não está legal, o que é que não contribui para que essa família ou para que eu funcione bem. A partir disso, dessa identificação, eu posso, se eu quiser, tomar algumas atitudes. Nara, quais são os objetivos, né? A gente fala em mudar de atitude. Todo mundo que chega no amor exigente enxerga o problema somente no outro. Ele vem para mudar o outro. E nós estamos falando de mudanças. Então, quais são os objetivos dessas mudanças de atitude que eu provoco na minha vida, né? E não no outro, efetivamente, que eu quero mudar? Eu acho que o objetivo cada pessoa vai descobrir, né, vai identificar o que é que ela quer com aquela mudança.
Qual o objetivo dela? No meu caso, o que eu fui em busca foi de uma família mais harmoniosa, de uma família que cooperasse mais. Né? Eu sentia que tinha alguma coisa errada na minha casa, eu só não sabia o que era. Então, a partir do momento em que eu fui entendendo os princípios do amor exigente, eu fui identificando, nossa, falta cooperação, falta isso. Então, cada pessoa vai identificar aonde ela quer chegar, qual é o objetivo final, né? O que ela quer. Pode ser que as coisas que eu identifiquei como sendo importantes para mim não tenham sido iguais às que você identificou como importantes para você. Tem regras, por exemplo, eu lembro de um companheiro que uma das regras que ele ficou muito feliz de ter colocado foi dos filhos não poderem fazer refeição sem camisa. Foi o amor exigente que foi no amor exigente que ele percebeu que isso era um costume da casa dos pais dele, que ele tinha perdido e que ele ficava muito incomodado e ele não tinha força para colocar isso como uma regra. E como é uma exigente, ele disse: não, isso é importante para mim, isso vai ser um objetivo, isso vai ser uma regra. E aí ele colocou. Então, assim, para ele isso era muito importante. Para mim já não era. Né? Eu nunca tive essa regra aqui na minha casa. Então, assim, o objetivo depende muito da pessoa. Mas é importante deixar sempre claro que o amor exigente, ele incentiva isso mesmo, que cada pessoa valorize o que é importante, né? O primeiro princípio das raízes culturais, ele faz essa investigação, ele nos faz esse convite. Vamos olhar para a sua família, o que é importante para ela, o que é que você acha que precisa manter, o que é que você quer manter, e na do seu marido, o que é que juntos vocês vão construir, para que a partir daí a gente construa, né? A gente não tem uma escola, até a gente, para se casar, faz um curso de casais, mas a gente não é estimulado a essa reflexão. O que é que o outro pensa do casamento? Que família é essa que vai ser construída? Quais são os valores que vão ser passados? Então, o primeiro princípio me lembra isso. E quando eu vou na tomada de atitude, eu também olho lá atrás. E aí eu vou definir para mim o que é importante para mim, junto com o meu marido, com a minha família, o que é importante para essa família. Então, assim, os objetivos são os mais variados, mas o que o amor exigente me lembra é que tem que ter a ver com os meus valores, tem que ter a ver com o que eu acredito, como eu acredito que deva ser a minha família. Então, Nara, porque a gente sabe, né, que a partir desse momento, desse sétimo princípio, que acontece realmente as grandes mudanças. Claro que nos outros também a gente vai ter a nossa mudança de comportamento, nós vamos saber dos nossos limites, nós vamos aprender tudo isso, das nossas raízes, né? Mas com a tomada de atitude, né, a gente sabe, você sabe como elas interferem nas relações pessoal? Elas interferem, né? Elas interferem. Às vezes, eu vejo os pais falando assim: ah, eu fiz isso, meu filho ficou com raiva. E aí eu digo: é natural que ele fique com raiva. Se eu tenho um benefício e esse benefício me é tirado, é natural que eu fique com raiva. A gente não pode fazer uma mudança e achar que todo mundo vai achar legal. Porque até eu, quando eu faço uma mudança na minha vida, por exemplo, se eu mudar o horário de acordar, com certeza, nos primeiros dias eu vou ficar irritada. Né? Se eu fizer uma dieta e tirar coisas que eu gosto de comer, eu não vou ficar também aborrecida? Eu posso até ter a percepção, não, o meu objetivo é maior do que isso. Mas, vamos supor, com os meus filhos, eles não vão. Se eu coloco uma regra de não lavar roupa que não esteja no cesto, que ele tenha que botar lá. Ele vai botar lá aborrecido, não tem problema. Às vezes os pais acham que quando eles mudam, os filhos têm que achar muito bom, têm que fazer felizes. Não, eles têm que fazer, só isso. Eles não precisam estar felizes. Com o tempo, com a incorporação dessa nova atitude, com a percepção de que aquela mudança vai trazer um benefício para a família, aí eles vão fazendo com mais tranquilidade, mas às vezes os pais querem, não, meu filho ficou com raiva. Não, deixa, é natural. Natural sentir raiva, né? Alguma coisa mudou. Eu perdi um privilégio, por exemplo, se eu chegava meia-noite, tenho que chegar 11. Eu vou chegar 11 horas feliz? Não, eu vou chegar aborrecida. Agora eu não, eu como
Como filha, não posso chegar esculhambando os pais, não posso chegar quebrando as coisas, entendeu? Eu tenho que ter essa contenção da minha raiva. Mas ficar aborrecido, isso é natural. Eu não vejo problema nisso. E tem uma outra questão, que é que os pais não precisam se preocupar em agradar os filhos. Os pais, talvez a gente tenha perdido muita coisa por essa necessidade, uma necessidade de agradar, de ser bom, de ser amado, sabe? Não, por mais difícil que seja, o que a gente tem que exigir dos nossos filhos é respeito. O amor vai com o tempo. Ou não vai, não sei. Eu sei que quando a gente estuda pais e filhos não são iguais, um dos pontos que a gente toca é isso. O amor de um pai e de uma mãe para um filho é completamente diferente do amor de um filho para um pai. Então, se a gente vai educar os nossos filhos com o pensamento de ser amados, com certeza a gente vai errar. A gente tem que educar os nossos filhos com o pensamento de que eles vão ser pessoas melhores, vão ter comportamentos mais adultos, vão ser pessoas mais plenas. Aí sim a gente tem muita possibilidade dessa pessoa vir a nos amar muito. Mas o que a gente tem que exigir é respeito e não amor. Se eu for querer só que meus filhos gostem de mim, que eu seja boa, eu só vou dizer sim. E talvez essa necessidade minha de só dizer sim tenha me levado ao amor exigente, tenha me levado dessa percepção de que tinha muita coisa errada na minha casa. Não é por aí. Então, Nara, quando você falou do cesto, sabe, Tânia, eu lembrei de uma história que você conhece muito bem também. A gente trabalha nos grupos, né, com sigilo, né? Mas tem coisas que a gente pode contar para servir de exemplo para outras pessoas, citando quem é, né? Apesar de que a gente tem essa autorização, mas não precisa saber. Mas aí tivemos uma participante e ela chegou no amor exigente e ficou assim, e ela levou mais de um ano e pouco, para começar a fazer a mudança. Ela foi se preparando, preparando, preparando. Aí um dia ela falou, está na hora. E ela chegou, tinha 3 filhos, uma mulher que trabalhava na época muito, e ela falou assim, a partir de hoje, não vou mais lavar a roupa de vocês. Eram 3 jovens, né? E vocês podem comprar, que cor que você quer o cesto para me colocar a sua roupa? Eles não acreditaram nela. E cada um pediu um cesto assim de umas cores bem extravagantes. Um era, por exemplo, verde-limão, sabe? E ela achou, ela procurou e trouxe as cores que eles pediram. Eles já estavam desafiando, né? E ela falou assim, quem tiver a roupa lavada, pode pôr aí que quando a moça vier passar, pode passar. Senão, não. E 2 dos filhos, né, lavavam a roupa deles e punha no cesto, né? E depois lavavam, né, e punha lá para passar. Mais uma não. E ela disse que passava lá e aquilo transbordava. E transbordava. E ela falou assim, eu não posso ir lá fazer, porque a gente está acostumado a ver isso daí e falar assim, não, eu vou fazer, porque é muito mais fácil fazer do que eu ficar me estressando 3 horas, né? Aí, não. Aí ela não fez. E a roupa da menina acabou, né? Mas ela conseguiu, ela teve essa vitória, né? Ela fez essa tomada de atitude que gerou a crise, né? Mas ela teve assim uma crise bem administrada, né? Ela teve sucesso, muito sucesso nessa, né? Nesse ponto que ela tomou, né? Porque foram várias coisas também na mudança. E mudança demora, né, Tânia? Não foi, Tânia, assim? Isso, foi muito interessante, é um exemplo para a gente, né? Porque parece uma coisa simples, mas não é, não é? Para esse desafio de passar e ver lá o cesto de roupa transbordando, e você não brigar, e você também não ir fazer. Isso, Suzana, me lembrou também que tem a ver com essa outra pergunta. Como avaliar se a tomada de atitude
foi no momento certo? Como que a gente tem que introduzir, né, essa mudança de comportamento nosso, pequenas coisas no cotidiano, mas como que a gente escolhe o momento? Existe um momento certo ou não? Não. Voltando um pouquinho a isso que vocês falaram desse exemplo, eu acho que uma coisa que vai juntar também com a resposta dessa outra pergunta é o seguinte, é que eu tomo uma atitude quando eu me sinto pronta para tomar, porque a primeira tomada de atitude é comigo mesma, né? Eu preciso tomar uma atitude com relação a mim, de dizer, eu vou tomar uma atitude. Eu tenho condição de dar uma consequência a esse descumprimento. Então, essa é a primeira atitude, e eu acho que isso representa o momento da mudança. Eu não posso tomar uma atitude se eu não tenho condição, se eu não cheguei nesse ponto. Se eu vou dizer que só lavo a roupa ou só passo a roupa que tiver em determinado lugar, e chegar no dia eu passar, como você falou, passar pelo banheiro, ver aquele cesto abarrotado de roupa e eu não der conta disso, e ir lá, é pior não tomar uma atitude. Então, a primeira coisa a fazer sou eu me autoavaliar. Eu tenho condição de tomar uma atitude, eu sou a primeira pessoa a tomar atitude. Então, a gente sugere, tome pequenas atitudes com relação a você, né? Se fortaleça. Quando eu estou forte, quando eu sei do meu papel de mãe, quando eu sei da minha responsabilidade, quando eu estou livre da culpa, e aí eu volto ao que eu disse, os 6 primeiros princípios, eles são muito fortalecedores, porque muitas vezes a grande dificuldade dos pais de serem assertivos é porque eles têm muito medo, eles têm muita culpa, eles têm muita dificuldade de lidar com a emoção do filho, com o aborrecimento do filho, com a raiva do filho, com a tristeza do filho. Então, isso impede que os pais tomem uma atitude. Então, quando eu consigo refletir, quando eu consigo olhar para mim e dizer, eu tenho culpa com relação a isso, a essa atitude do meu filho, eu poderia fazer diferente, eu tenho controle sobre isso, e eu faço a reflexão, não, eu tenho certas responsabilidades. Quais são as minhas responsabilidades? Minhas responsabilidades são essa. Aí eu me fortaleço, porque eu vejo que eu não tenho culpa dele ficar com raiva, eu não tenho culpa dele agir errado, eu tenho algumas responsabilidades, e estabelecer regra faz parte da responsabilidade de pai e de mãe. É muito importante os pais, como condutores desse barco, como condutores dessa família, estabelecer as regras, não para ser um autoritarismo, mas porque pais e filhos não são iguais, mas porque a gente precisa ensinar aos nossos filhos que existem regras. Se eu não ensinar dentro da minha casa, a sociedade vai ensinar. O patrão dele vai ensinar, o professor dele vai ensinar. Então, e isso não vai ser um ensinamento tão bom quanto na minha casa, porque na minha casa vai ser um amor exigente. O amor vem antes da exigência. Então, isso é muito importante. Às vezes, os pais têm dificuldade de ser exigentes, porque eles acham que eles estão sendo ruins, e não é verdade. É um amor que exige. Né? Antes de eu exigir, essa exigência ela vai recheada de amor. Quando eu estabeleço uma regra, eu não estou falando de cima para baixo como quem impõe. Eu estou falando de cima para baixo como uma mãe amorosa, como uma mãe cuidadosa. E essa faz toda a diferença. Nara, você até respondeu um pouquinho sobre essa pergunta, mas dá mais uma aprofundadinha aí. Como a tomada de atitude deve ser planejada? Eu uso muito o Defiforex, né? Aliás, eu gosto mais de trabalhar o Defiforex no 7º princípio do que no 8º da crise, porque é, ele vem antes da crise, né? Então, no momento assim que eu defino o meu alvo, eu estabeleço aonde eu quero chegar. Uma coisa que eu digo aos pais, qual a família que você quer? Imagina a família que você quer. Depois que você imaginar a família que você quer, você vai começando a tomar as atitudes do mais simples. Esse exemplo que vocês deram sempre acontece, né? Toda cidade, aqui também a gente tem uma mãe com grande partilha sobre isso. As mudanças, elas não precisam ser complicadas, né? De coisas grandes. A gente começa com pequenas coisas. Na minha casa, até de pegar água, os meus filhos não iam pegar água, eles pediam. A menina que trabalhava aqui ia levar.
Não, peraí, não, vocês vão se levantar e vão pegar o copo de água. Como é que é isso? Né? As coisas simples de acabar a refeição, levar seu prato para a cozinha, limpar o prato, né? Se a gente tivesse alguém para lavar, deixava lá, mas se não tivesse, quando a gente começou, a gente fazia um rodízio do jantar, que eu não tinha ninguém aqui à noite, a gente fazia o rodízio de quem ia lavar os pratos. Então, assim, tudo isso foram coisas conseguidas através das minhas definições do Defi Forex. Então, assim, eu defini o que eu queria, o alvo que eu queria atingir. Eu fixei a prioridade. O que é prioridade nesse momento? E aí eu fui estabelecendo de acordo com o mais simples. Tinha coisas que eu queria, mas eu precisava fortalecer, eu precisava Começar, né? começar, os meninos precisavam entender que agora tinha uma pessoa que estava gerenciando, digamos assim, essa família, que não era mais a amiguinha somente, né? Então, depois que eu fixei as prioridades, por onde que eu ia começar, aí eu fui formulando o plano de ação, como é que eu vou fazer? Eu tinha regras escritas, eu colava na geladeira as regras, eu colava na porta do quarto, eu colava no banheiro, sabe? A minha casa não tinha essa Haja preocupação. cola, hein, Nara? Eu fazia os Haja cola. cartazes, eu fazia os cartazes e assim, quando a gente começou logo a mudança, tudo, a gente fazia reunião de 15 em 15 dias, eu fazia com os meus filhos reunião de 15 em 15 dias, e a gente ia conversando sobre aquilo, como, o que é que deu certo, como é que a gente podia melhorar, mas assim, as regras eram estabelecidas por mim, porque eles eram menores, mas assim, se tinha um problema, a gente sempre buscava uma solução. Eu lembro que até teve uma vez que a minha filha menor, ela estava gritando muito, eu sempre conto isso, ela estava gritando muito. Aí eu fui e fiz um gritômetro, peguei uma cartolina, fiz o gritômetro, coloquei o nome de todo mundo, e cada vez que a pessoa gritasse, ela ia recebendo uma pontuação, e quem chegasse primeiro, no máximo, aí tinha perdido, né? Não era uma coisa boa. E aí, toda vez que a bichinha gritava, eles marcavam. E às vezes os mais velhos ficavam mexendo com ela, só para ela gritar. Aí era aquela confusão. Mas assim, foi através disso que a gente foi. Porque assim, as mudanças, elas não precisam ser, não precisa ser aquela briga, sabe? Então, assim, a gente ria às vezes disso. E uma coisa também que ajudou muito no caso das mudanças na minha casa é que todos os meus filhos foram para uma exigente. Mesmo a minha menor, Maravilha. de 11 anos, foi. Eu tinha 4 filhos, só não foi a pequenininha, que tinha 5, 6, ela não foi. Mas todos os outros foram. Então, assim, eles entendiam a linguagem, eles sabiam que as coisas tinham mudado, né? Mas foi assim que a gente foi. E depois que a gente formula, a gente executa, que é uma coisa muito importante. É como eu falei o negócio do exemplo que você deu, né? Não adianta eu formular, eu definir, eu fixar as prioridades, eu ter um plano, mas quando chegar na hora, dá para trás. Se eu disser que só chega até 11 horas, eu tenho que ser firme. Então, esse estabelecimento de horário de chegada é uma das últimas coisas que a gente sugere aos pais para fazerem, porque é uma coisa bem difícil. Então, é melhor que eles demorem a fazer isso do que fazerem logo no começo, os filhos chegarem um pouco depois e eles terem que abrir mão, né? Eles terem que fazer as exceções. Então, a gente sempre começa pelo mais simples, coisas pequenas que vão surtir efeito. Então, Nara, até você, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque se eu tomo uma atitude e eu não consigo manter, o que que isso pode ocasionar? Eu posso ficar desanimada para tomar outras atitudes? O que que isso pode ocasionar quando eu não mantenho, então, essa decisão, essa mudança de comportamento, se eu não consigo manter, o que que acontece? A gente, pelo menos no meu grupo, a gente estimula muito os pais a conversarem com os coordenadores, a conversarem com pais mais experientes na hora de fazer essa definição das regras, para que fique bem claro que a consequência precisa ser dada se eu estabeleço uma regra e ela é descumprida. Então, o que é que a gente sugere? Como eu disse antes, que comece do mais simples. Se o pai colocou uma regra e ele não consegue, muito provavelmente ele chega enfraquecido no grupo. A resposta dele não é boa.
porque ele se sente fraco, ele vê que tentou e que não conseguiu. Então, o ideal é que a gente tenha uma noção do que o princípio dos recursos são limitados. Eu preciso, uma coisa que eu pergunto, você tem condição emocional de fazer isso? Você tem condição emocional, espiritual, de dizer que seu filho não chegar a essa hora, ele vai dormir na rua? Você dá conta disso? Não tem problema nenhum se você não der conta. É muito importante que eu saiba quais são os meus recursos e que eu respeite esses recursos. Então, é melhor que o filho continue chegando meia-noite, continue chegando 1 hora, do que eu dizer que ele só entra até 11, ele chegar às 11h30 e eu deixar ele entrar. Então, é muito importante esse princípio do reconhecimento dos limites, sabe? Quais são os meus limites? Que a gente não é ensinado a se reconhecer. Principalmente as mães, elas são muito estimuladas a serem fortes, a serem guerreiras, a irem atrás, a lutar. Então, a gente fica com essa falsa impressão de que a gente é uma Mulher Maravilha, que a gente dá conta, então a gente sempre está se forçando a fazer mais do que o que pode. Esse princípio me lembra, não, você tem um limite emocional, você tem um limite físico, você tem um limite financeiro, você tem um limite espiritual, você precisa respeitar também na hora de estabelecer as regras. Não há problema em não conseguir agora. Você vai conseguir daqui a um mês, você vai conseguir daqui a um ano, não sei. Mas nesse momento você só consegue estabelecer essas regras. Vamos respeitar que as coisas vão andar. Nara, vou sair um pouquinho aqui desse foco, assim, mas é que um pouquinho antes da gente começar a nossa live, eu, a Tânia, a Nara, nós estamos conversando algumas coisas aqui. E eu contei para ela um episódio que eu ouvi acho que é 23 ou 24 anos atrás, lá em Marília, num congresso, quando foi a primeira vez que eu vi o doutor Ronaldo Laranjeiras. E ele estava dando a palestra dele, e ele falou, naquele momento, que ele foi atender um rapaz de um lugar que ele atendia lá em São Paulo, no Jardim Ângela, né? Assim, era assim, um lugar violento. E o rapaz entrou e falou para ele assim: Eu odeio você, te odeio. E ele falou assim: que me importe, meu cachorro me adora. Eu contei isso para Nara e ela teve uma resposta sobre isso que eu gostaria que você falasse para as pessoas, porque foi muito boa. Bem, primeira coisa que eu queria lembrar é que o nosso primeiro princípio ético fala do respeito à dignidade da pessoa humana. A gente não está comparando um ser humano com um cachorro, tá? A questão é o seguinte, é que o que me fez refletir nessa frase é o seguinte: às vezes a gente escuta um comentário de uma pessoa que não é importante na nossa vida, que não tem hierarquicamente nos meus afetos, ela não ocupa um lugar importante para que eu me preocupe com o que ela pensa de mim. Então, acho que é isso que ele quer dizer. Quando a gente pensa um pouquinho assim na matemática, e a gente vê mais um com mais um, dá mais dois. Mas se eu pego mais um, mais menos um, fica menos um. Então, assim, se eu, que sou um, vou me juntar com menos um, eu vou me diminuir. Então, aquela pessoa é menos para mim. Eu não posso ir nessa linha. Então, é muito importante que quando eu for avaliar o que o outro pensa de mim, eu pese isso levando em consideração quem aquela pessoa é na minha vida, o que é que ela representa. Né? No caso, aquele rapaz que era um dependente químico estava em oposição com o Ronaldo. Eu já assisti algumas palestras dele e as pessoas são bem agressivas com ele. Então, provavelmente o Ronaldo defende alguma coisa que não é o que ele defendia. Então, por que ele ia se importar com aquilo se ele tem o amor de outro ser, né? Então, eu acho que a gente precisa também levar isso em consideração. Aquela pessoa é importante para mim, e mesmo que seja uma pessoa importante, se eu tenho essa percepção do que eu quero, de aonde eu quero chegar, a percepção do meu papel de mãe, eu posso tomar atitudes que os meus filhos não vão gostar.
desde que aqueles comportamentos deles não sejam saudáveis, não tragam nenhum benefício para a minha família, para a harmonia da minha família. E aí eles podem ficar desagradados mesmo, não tem problema. Mas só para garantir, eu também tenho um cachorrinho aqui que me ama. No dia que eu achar que ninguém me ama, eu vou abraçar o cachorro, já o amor sou. do cachorro é incondicional, né? Então a gente sempre gosta de colocar o amor deles em evidência, não é? Verdade. Então, Nara, aproveitando, eu vou fazer a minha pergunta, porque isso aí foi só um parêntese, né? A tomada de atitude é um comportamento assertivo? A tomada de atitude é um comportamento assertivo e ele precisa que eu tenha assertividade na hora de colocar isso para as pessoas, assertividade na hora de fazer a avaliação das mudanças que eu quero na minha casa, sempre com o foco do que eu quero lá na frente. Né? Eu acho que esse comportamento ele é assertivo, mas ele também exige muita assertividade na hora da reflexão, né? E muita coragem. O Amor Exigente, ele é um programa de ação, de atitude. Né? A gente não chega nos grupos para ficar rezando, a gente não chega só para ficar falando, a gente conversa sobre algum assunto, mas a gente convida as pessoas a uma ação, a um movimento, a uma mudança. Né? Aquelas perguntas que a gente faz no começo, de que hoje é o primeiro dia da minha nova vida, ela só é ação se eu fizer alguma coisa. Às vezes, quando eu vou começar esse princípio, quando era presencial, eu começava pedindo para que as pessoas mudassem de cadeira, mudassem de lugar. E era muito interessante, porque a partir da observação de como as pessoas agiam, porque algumas pessoas mudavam de lugar tranquilamente, outras pessoas mudavam de lugar mais aborrecidas, outras pessoas se fingiam de mortas e não mudavam de lugar. E aí eu ia conversando, né? A tomada de atitude, o que é que ela provoca em mim? Eu vou de bom grado, eu vou porque eu fui obrigada, eu não faço e acho que vai mudar, porque às vezes as pessoas chegam no Amor Exigente também querendo respostas, querendo soluções, querendo um passo a passo. Nada disso existe. Eu preciso mudar de cadeira. Então, como é que eu venho para o lugar buscar uma solução? Eu sou convidada a trocar de cadeira e eu me aborreço com isso. Se eu não consigo mudar de cadeira, como é que eu vou mudar as atitudes da minha casa? Né? Então, como é que eu sou com as mudanças de atitude? E às vezes também, eu quero que os meus filhos mudem de cadeira, felizes, mas quando eu mudo de cadeira eu vou aborrecida. Né? Então, assim, de um simples comportamento, de uma simples solicitação para trocar de cadeira, a gente pode fazer toda a reflexão do princípio, porque o Amor Exigente, a cada instante, está me convidando, mude de cadeira, mude de lugar. Tanto é que Padre Haroldo falava muito, se você grita, fale baixo. Se você fala baixo, grite. Né? Vamos tentar fazer diferente, vamos agir diferente para ver se dá certo, porque a gente não tem uma fórmula. Somos pessoas diferentes. Somos pessoas, cada um com a sua singularidade, os nossos filhos mais ainda, a gente pode ter 10, cada um é diferente do outro. Então, a gente só diz mude. Tente fazer diferente. Aí volta a nossa pergunta. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, porque ele me convida a agir diferente. De ontem, de antes de ontem, de três ontem. Faça até você encontrar a forma melhor para que a sua família caminhe em direção àquilo que você quer, àquilo que você deseja, aquilo que foi estabelecido como seu alvo. É que se a gente fizer sempre igual, nada vai mudar. Certo? O E Nara, resultado vai ser o mesmo. Agora você me fez pensando aqui sobre mudar de cadeira. Quando você convida seus filhos menores, né, que estão sob a sua responsabilidade, vamos dizer assim, mais direta, no sentido monetário, para eles mudarem de cadeira, é um pouco mais fácil. E quando você tem filhos adultos ainda morando com você, que se sustentam, né, que têm o seu salário, como é que faz para ele mudar de cadeira, né? Porque às vezes as mães questionam assim, poxa, mas ele tem a vida dele, ele é responsável pelas contas dele, ele até compra a própria droga, né? Como é que eu faço, então, para fazer ele mudar de cadeira?
Bem, vamos supor que eu estivesse entrando hoje numa exigente já com filhos adultos. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito e me ajudaria, a primeira é a percepção. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não, tá? Isso é um processo. A primeira coisa que eu precisaria incorporar e fortalecer em mim é que a casa é minha. Eu lembro que eu dizia aos meus filhos assim: quando eu morava com a minha mãe, a casa era dela, as regras eram dela, eu seguia o que ela dizia. Agora eu venho para minha casa e estou seguindo as regras de vocês. A casa vai ser do jeito que você quer. E quando é que eu vou ter a minha casa? Porque quando eu for velhinha, eu também não vou ter a minha casa, porque aí eu já vou morar na casa de vocês, muito provavelmente. Então, quando é que vai ser a minha vez? Eu lembro que eu dizia assim: quando é que vai ser a minha vez? Quando é que eu vou mandar? Quando é que eu vou dizer como é que eu quero a minha casa? Então, foi aí que eu comecei a perceber: não, a minha vez é agora, a minha casa é agora que eu preciso organizá-la. Então, eu acho que é essa reflexão. O meu filho pode até pagar a droga dele, mas ele não vai usar na minha casa. Ele não vai chegar usado na minha casa. Não vai chegar drogado na minha casa, porque eu não quero isso na minha casa. Eu acho que ele tem todo o direito de usar. Sinceramente, tem todo o direito. A oração me diz isso, aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu não posso dizer não por ele. Agora, ele não pode usar na minha casa. Ele não pode usar morando comigo. Por quê? Porque não é só o ato de usar. Porque uma pessoa que usa, ela tem muitos comportamentos que não são adequados. Ele pode ser irresponsável, ele pode ficar agressivo, ele pode ficar chato. Eu posso olhar para a cara dele e não gostar daquela cara de gente drogada. Eu preciso me respeitar, porque os meus limites, porque os meus recursos são limitados, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. E aí a mãe vai fazer uma coisa que a gente também lembra no grupo, que é o desligamento emocional. Desligamento emocional não significa que eu vou deixar de amar o meu filho, mas eu preciso ter um desligamento para dizer: eu amo você, mas não aceito o que você está fazendo errado. Eu amo você, mesmo que você se sustente. Então, pague uma pensão. Ele não tem o dinheiro dele, vá para uma pensão. Quando você vem me visitar uma vez por semana, venha sentar usado e paciência, né? Não é fácil, é um processo que cada pai, cada mãe vai descobrir se quer fazer. Pode ser que um pai goste dessa situação. Paciência. Mas se isso é um problema para você, aí também tem uma outra frase mais gente. Se você tem um problema com droga e quer manter, o problema é seu. Se você quer mudar, o problema é nosso. Aí a gente vai buscar soluções, fazendo o Defiforex, definindo a partir de coisas pequenas, para que essa pessoa se fortaleça e para que essa pessoa defina o que ela quer na casa dela. Defina como ela vai fazer e, se for o caso, colocar essa pessoa ou esse filho para morar em outro lugar, né? Porque a gente não coloca ninguém para fora, ele estabelece regras. Aqui só fica dessa forma. Se você não quer dessa forma, você vai para outro lugar. Eu acho que é por aí. Por mais doloroso que seja, eu não estou dizendo que não dói. Dói. Mas quando a gente está fortalecida, quando eu sei o que eu quero para mim, e principalmente o que eu mereço ter uma noite tranquila, eu mereço ficar sossegada, eu mereço descansar, eu mereço sair, eu mereço trabalhar e ter os benefícios do salário que eu recebo, sabe? Então, todas essas coisas a gente vai tomando consciência e isso me fortalece para dar outros passos, para ter outras tomadas de atitude. Então, Nara, assim, então, como a gente pode assim ter essa coragem de tomar certas atitudes, né? Como tomar essa dose de coragem? Porque a gente tem que estar preparado para isso. Como a gente se Eu acho, prepara? eu acho que eu me fortaleço a cada reunião, a cada escuta de partilha de um pai ou uma mãe, ou de um dependente, ou de um compulsivo que conseguiu, a cada retorno, me lembrando os princípios, no fortalecimento da minha espiritualidade, né? Buscando isso, eu vou tomando doses de autoestima, de percepção do meu merecimento como ser humano, e aí volta ao primeiro princípio ético, né? A dignidade da pessoa humana, que o codependente perde, né? A gente se desconecta de si mesmo. A partir disso, de
pequenas coisas, reconhecer o que eu gosto, o que eu não gosto. Foi assim que eu fui me fortalecendo para que eu pudesse perceber as coisas que eu tinha direito e as coisas que eu queria, a família que eu queria. É claro que hoje a minha família não é perfeita. Tem muitas coisas que se eu pudesse, se tivesse uma chavezinha, eu mudava nos meus filhos ou eu mudava em mim. Isso aí é uma luta diária, por isso que aí eu volto para a pergunta. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. A cada dia eu posso dar um passo, a cada dia eu posso rever, a cada dia eu posso ampliar. É uma caminhada, né? O É, princípio da exigência na disciplina é isso. Eu tenho que manter essa disciplina nisso que eu observei para que eu possa ser cada vez melhor. primeiramente, a disciplina tem que partir da gente, né, Mara? Porque manter as atitudes precisa de disciplina, né? Agora, a gente vê que mais a família quer é ajudar o seu dependente químico a sair das enrascadas, né, que às vezes eles se encontram, mas ele nem sempre compartilha desse desejo. Como é que eu vou conseguir convencê-lo sem palavras, porque aqui ele não está disposto a me ouvir? Como é que eu consigo convencer a uma pessoa a mudar de atitude? Olha, eu acho que os pais precisam parar de querer convencer, sabe? Eu acho que aquela falação é muito característica da codependência, de querer convencer, de querer explicar, de querer mostrar o que é certo. Claro que a gente precisa respeitar as diversas idades dos nossos filhos, mas o que aconteceu na minha casa, que tinha filho de 11 a 18, foi estabelecer as regras, começar a organizar essa organização externa da casa, externa do armário, externa do quarto, juntou com a organização interna do amor exigente, às vezes com a organização interna de um psicólogo, dependendo da necessidade. As reuniões a cada 15 dias, eu fazia reunião a cada 15 dias com os meus filhos, onde a gente fazia avaliação de como estava a casa, do que estava dando certo, do que não estava dando, de quem complicava mais. Então, assim, uma coisa que a gente conseguiu perceber foi a importância do princípio da cooperação. Quando o filho não quer cooperar, é claro que é muito mais trabalhoso para os pais. E aí, os próximos passos vai depender da gravidade daquele comportamento. Por exemplo, um filho que tenha compulsão por droga, ou um filho que tenha compulsão por internet, as, as pequenas mudanças podem ser que não surtam o efeito, o objetivo de fazer com que ele pare com aquilo. Talvez precise realmente ir para um terapeuta, talvez precise ir para um psiquiatra para analisar a questão da compulsão dele por qualquer coisa, às vezes pode ser até por comida, por compra, por sexo, pornografia, que vem crescendo muito. Então, é importante que os pais comecem a mudança em si, porque aí eles vão ter uma avaliação melhor de como está a família e quais as melhores atitudes a serem tomadas com relação àquele caso específico. Mas, sem sombra de dúvida, o fato de eu ter entrado junto com os meus filhos e estarem todos falando a mesma língua foi muito importante, né? Eu vejo que os pais sofrem muito quando só vem os pais, ou só vem um dos pais, o filho não quer. Aí entra a questão da regra. Uma das regras da minha casa também era participar dos grupos. Era uma regra, tinha que participar. E aí eles perdiam, desde computador, infelizmente agora a gente tem o celular, que é o computador o dia todo na mão, mas desde computador, a sobremesa, a cinema, a saída. É importante eles começarem a ter consequência dos atos. Toda ação tem uma reação. Então, é por aí que começa, para que eles percebam que as coisas não estão bom, porque às vezes chega jovem que não está estudando, que mudou de vários colégios, já teve gente que chegou com problema de polícia. Não tem problema nenhum. Essa pessoa não percebeu. Ela precisa perceber que a vida dela não está legal. A vida dela mesma, né? Nem do relacionamento com a família é ela. Mas como você não estuda, você foi preso, ele precisa
sentir isso. Senão ele não vai mudar, não é a falação da mãe que vai mudar, infelizmente, sabe? É, às vezes só é o que a pessoa tem, mas não muda. Convencimento, eu não vi ninguém mudar porque foi convencido por mãe. Mas por que que mãe gosta de falar muito, hein? Eu acredito que toda mãe acha que se falar, Porque ela consegue é alguma mais fácil coisa. falar do que agir. É mais fácil falar. É na ação que está a resposta, né? Na É, mudança. Né? Porque é verdade. falar, né? Eu tinha um amigo que falava assim, né? Porque existe até um ditado: entra por aqui, sai por aqui, né? Aí eles diziam assim: não, entra por aqui e sai por aqui mesmo, nem atravessa. É, muitos Não acontece isso fica mesmo. nada aqui dentro, não é? Então, Nara, esses cuidados, né, que nós temos que ter para ter resultados positivos, certo? Porque cada um também tem a sua. Cada participante, assim, tem a sua. Agora me fugiu a palavra, mas o que dá certo para mim pode não dar para você. Para cada um é diferente, né? São realidades diferentes. Nas, tem uns que a família participa, tem uns que não, só vai uma pessoa da família. E não é fácil, porque ela tem que. Quando a família vai, pai, mãe, no caso, né, tem as esposas também. Aí a família participando junto ajuda muito para poder falar a mesma língua. Mas quando a gente não tem isso, nós temos que trabalhar esse desafio, que é daquela pessoa que luta ali sozinha, né? Com essas atitudes, e ela tem que ser o quê? Ela tem que ter resultado positivo, né? E o que ela faz para ter isso? É participar de grupos, eu sei, ser perseverante, o que mais? Bem, uma pessoa que está sozinha, ela precisa ter muito claramente que os recursos dela são limitados. Alguns recursos são limitados. E que a primeira mudança que tem que ocorrer é nela. Essa percepção do que ela pode, do que ela não pode, a percepção de que ela não muda ninguém. Às vezes eu vejo pessoas anos e anos ainda na luta de mudar o outro. Então, mude você. Se eu consigo mudar a mim, alguma coisa muda no meu entorno, porque também a gente tem um princípio que diz que o meu comportamento influencia o outro. Influencia. O meu comportamento não muda o outro, ele influencia o outro. Do mesmo jeito que o comportamento do outro me influencia. Então, esse princípio também é muito importante para aquelas mães ou para aqueles pais que estão sozinhos nessa mudança. É mais difícil. Agora, se eu mudo, eu acho que eu sou mais feliz. Quando eu tive essa percepção de que tinha coisas que eu tinha que aceitar, que eu não ia mudar, que eram de responsabilidade do outro, e que tinha coisas que sim eu podia mudar, eu podia fazer, essa percepção que a oração, né, do amor exigente me traz, a oração da serenidade me traz, isso me ajudou muito, porque teve vezes que eu tive que realmente desligar, eu não dou conta disso, eu sozinha não dou conta, né? Eu sozinha não vou resolver isso, até onde eu vou. Se o meu marido compactua com aquilo, eu vou sair, eu não vou mais ficar na briga, passo para ele, né? Cada situação, ela precisa ser conversada, né? A gente está falando aqui no geral, mas o caminho que eu vejo é esse, de aceitação. Aceitar o que eu não posso modificar. Os meus recursos são limitados, eu não tenho como mudar uma família inteira, porque eu não vou pegar briga com todo mundo. Eu vou fazendo algumas mudanças, mas como é que eu vou dar uma regra e o meu marido desfaz? Melhor não colocar regra nenhuma, e aí eu vou no outro caminho. Eu posso avaliar esse casamento, eu posso avaliar se essa relação tá legal. Se a gente quer o mesmo objetivo com essa família. Né? O amor exigente, quando ele trabalha o princípio na primeira semana, é sempre com relação a mim. Então, eu vou avaliar, essa é a família que eu quero? É esse marido? Vale a pena? É isso que eu estou construindo? Aguento isso hoje, mas daqui a 10 anos, sabe? São essas
essas reflexões que a gente incentiva as pessoas a fazerem, cada uma a seu tempo. E não sou eu que vou dizer que esse casamento não é bom, é ela que vai refletir se é isso o papel de pai, se não é, como é que ela quer, como é que ela dá conta. Cada pessoa faz o seu caminho, mas com muito amor a gente acolhe essa pessoa que está sozinha, né? Nós somos um grupo de apoio, a gente escuta, a gente sugere o conforto espiritual, sugere que ela faça coisas que fortaleçam a ela, que deem prazer a ela, para que ela vá se desligando da agonia daquele relacionamento e possa fazer as escolhas de uma forma mais assertiva e mais tranquila para ela. Você falou aí uma coisa que é bem direcionada a grupos de esposas, né? Porque até um certo tempo atrás nós tínhamos um grande número somente de pais, né? Pais e mães. Aliás, um número bem maior de mães do que de pais, né? Eu acredito que pelas raízes culturais os homens têm uma dificuldade maior de partilhar os seus sentimentos. Então, eles se esquivam, né, dos grupos. Enfim, e hoje nós vemos uma procura muito grande das esposas em relação aos seus esposos adictos, né? E elas se tornam um pouco mães dos seus esposos, que é o que você disse aí, né? Reavaliar a relação e ter essa consciência de que a gente não muda ninguém, né, Nara? Essa reflexão passa até pelo papel da mulher, né? E que casamento que eu quero? Eu fui em busca de um marido ou de um filho? Eu sou o que para ele? Uma mulher, uma esposa ou uma mãe? Então, a gente é muito incentivada a isso, a cuidar do outro, a cuidar do homem. Como você falou, é uma coisa muito cultural. Então, esse momento de reflexão vai também de acordo com as crenças dessa mulher, né? Eu acho que uma coisa boa do Homem Gente é que ele dá o princípio. Ele mostra o princípio, diz o que o princípio diz, e cada pessoa aprofunda dentro do grau de espiritualidade dela, do grau intelectual dela, do grau de disposição de mexer em coisas que já estão arraigadas, de coisas muito profundas. A gente não fica cutucando ninguém, né? A gente não fica, não, você tem que mudar, você tem que olhar isso, você tem. Não. O princípio me diz isso, e pais e filhos não são iguais, mãe e esposa também não são iguais, você vai fazer a sua reflexão. Né? Eu acho que isso é um papel muito importante do grupo de apoio. A gente está aqui para lhe ajudar no que você descobrir, no que você conseguir olhar, nas vendas que você conseguir tirar. A gente está aqui para lhe apoiar nisso, e é você que vai tirar as vendas, é você que vai começar a iluminar cada um desses cantinhos ao seu tempo, dentro da sua condição. Tem gente que ilumina com fósforo, tem gente que ilumina com a vela, tem gente que ilumina com holofote, com o farol de carro. Cada pessoa vai iluminando e a gente vai ajudando ela a entender, a descobrir e determinar os caminhos e os passos que ela vai seguir. Cada uma tem o seu. Nara, aqui nas pessoas que estão nos acompanhando aqui, achei interessante que a Vânia Maria, ela falou assim, Nara, meu Deus, tô até vendo, Nara, meu Deus, está falando tudo para mim, o que eu vivo, é o que eu vivo, meu Deus. E aí, um pedaço, ela fala assim, que vai tentar fazer alguma coisa. E a Edneia respondeu... Edinalva da Silva respondeu, não tente, vá para um grupo. Quer dizer, não tente, vá. Isso não é só para você, Vânia, é para quem está precisando, vá. Como nós não estamos tendo grupo presencial, participe das nossas reuniões online. Elas funcionam do mesmo jeito, né? Elas estão funcionando, estamos alcançando muita coisa, está havendo a mudança, e a partir do momento que você começa a frequentar um grupo, você não está mais sozinha. Aí você tem uma família junto com você, que é a família do amor exigente. Isso é um incentivo para todos nós, né? Porque nós começamos assim e nós estamos aqui há muitos anos, né? Tanto eu, a Tânia, como a Nara, né?
e porque a gente fica, porque a gente gosta do amor exigente, da filosofia que ele traz para nós, essa mudança que aconteceu na nossa vida, né? E continua acontecendo, né? Porque é um aprendizado contínuo, né, Onara? Diariamente. Ok? E eu queria, então, assim, a gente está encerrando, infelizmente está um papo tão gostoso, né? Porque a Nara trouxe tantas colocações, assim, importantes e simples de serem feitas na nossa vida. Simples no sentido de que você tem que começar pelo simples, né, Nara? Porque qualquer atitude que você tomar ou atitude que você deixar de fazer também, porque às vezes a gente fala em tomar uma atitude, né, para você ter uma mudança de comportamento, mas às vezes é deixar de fazer alguma coisa, como a Nara falou. Fala muito? Então fica quieta, né? Mãe, você fala demais, mãe, então fica quieta, né? Eu queria que você fizesse as suas colocações aí finais, já te agradecendo esse papo maravilhoso, que eu tenho certeza que todas as pessoas que assistiram comentaram aqui, ficaram muito felizes com a sua fala, muito bem-vinda com todas as suas colocações, nós também, e também as outras pessoas que irão assistir, né, a live que vai ficar salva. E eu gostaria de agradecer também, Nara, a sua presença, muita gratidão de você estar disponível. E eu gostaria, se você pudesse, a hora que você dá o seu encerramento assim, fizesse a oração da serenidade, porque você falou muitas vezes sobre a oração da serenidade. Pode ser? Pode ser. Então, eu também eu agradeço muito, né, a possibilidade de conversar com vocês. A cada vez que eu falo do amor exigente, que eu relembro os princípios, eu reafirmo a minha alegria, né, a minha esperança de que hoje realmente é o primeiro dia da minha nova vida, que as coisas que eu não consegui, eu vou conseguir a partir do momento em que eu der os passos, que eu fizer a tomada de atitude. Então, mudem, vão para um grupo, entrem no site do Amor Exigente, leia os princípios, compre os livros, assine a revista. O Amor Exigente, ele é muito simples, né? Quando eu falo dos princípios, eu digo, precisava um princípio para dizer que pais e filhos não são iguais. Não, mas na prática precisava. Eu precisei de um princípio que me lembrasse isso, que eu não sou igual aos meus filhos, que eu não sou amiga dos meus filhos. Então, assim, vão para os grupos e eu também fiquei muito feliz em estar aqui. E agora eu vou fazer a oração da serenidade, para quem não conhece, conhecer a oração do Amor Exigente. Então, vamos respirar fundo, elevar o nosso pensamento ao nosso poder superior, entrar em contato com a centelha divina que existe dentro de cada um de nós, é dentro de mim que o Pai habita. Oração. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Que coisa boa, maravilhosa. Gratidão, viu, Nara? Gratidão. Obrigada. Vamos encerrando, então.